Shalom, queridos. Louvado seja Deus. Hoje é o capítulo 4 do livro de Esther. Bendito seja o nome do nosso Deus, que tem nos sustentado com a sua mão poderosa para chegarmos até aqui e para continuarmos até a volta do Senhor Jesus, meditando na palavra de dia e de noite. Capítulo 4 do livro de Esther, vocês fazem a leitura junto com os discipuladores, anotam tudo, porque o questionário é baseado no que você lê e o que eu comento. Agora eu vou fazer o comentário, vocês também prestem atenção, porque as perguntas estão contidas aí. Capítulo 4. Ele relata as grandes lamentações e tristeza dos judeus. No entanto, quando Mardoqueu soube do que o tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. O que tem acontecido? Mordecai está chorando por quê? Vocês viram no capítulo 3 a razão, não é? É que Amã, aquele que era descendente dos Amalequitas, inimigo de Deus, que Deus disse que iria exterminar com eles de uma vez por todas, agora ele resolve se vingar. Enquanto tiver o inimigo ainda não morrendo todos, por isso que Deus mandava matar da criança ao ancião, porque enquanto tiver a pessoa está em perigo. No caso, a nação estava em perigo por causa desse Amã, que guardava a vingança no seu coração, e agora ele queria que todo o povo de Deus fosse exterminado. E, juntamente com os deuses dele, estava aí nesse propósito. E nosso querido Mardoqueu, muito triste, de pano de saco, e agora está pelas ruas chorando amargamente em alta voz. Portanto, a colocação de pano de saco e cinzas era as expressões externas da mais intensa dor. O importante é que aquilo estava representando o que estava dentro dele, que a gente sabe que o que está externo representa o que está dentro. E isso era uma maneira de mostrar o que é que estava dentro. Uma dor muito intensa. Era por isso que ele estava de pano de saco. O pano de saco era de um pano grosso, de cabelo de cor preta. Então o seu clamor amargo e o seu lamento foram ouvidos no meio da cidade, por causa do pano de saco, que também era usado como sinal de luto pelos mortos. Entre os persas, era considerado impuro, porque era usado como símbolo de morte, então era considerado como impuro. E visto que o palácio do rei era considerado um lugar limpo e santo, Mardoqueu não podia entrar no portão do rei. Assim ele teve que ficar do lado de fora da parede, e em todas as províncias, à medida que a proclamação se tornou conhecida e foi lida pela raça condenada, houve mesmo choro e lamento, com jejum. A oração, inquestionavelmente, também estava ligada a essa dor. Então, agora todo judeu já estava sabendo que todos seriam mortos sem direito à defesa, por causa desse plano terrível de Ramã, e aí agora é choro para todo lado. Certamente Esther, na parte isolada do palácio, nada sabia do grande edito que havia sido publicado. Suas criadas e camareiras, que ela pôde ter usado para manter contato com seu tio, então lhe informaram que Mardoqueu estava sentado do lado de fora, em uma condição lamentável, chorando e lamentando. Com esse relato das camareiras, que levou essa informação para Esther,
chocou, ela ficou chocada com esse relato. Esther ficou chocada, com razão, não é? Ela ficou muito triste, então enviou roupas a Mardoqueu. Isso estava de acordo com o costume persa, em conexão com o luto pelos mortos, que os parentes mais próximos deveriam enviar ao enlutado roupas novas, para colocá-las em vez do pano de saco. Os judeus devem ter se conformado com alguns desses costumes, porque estavam aprendendo com os persas, estavam envolvidos com eles e aprenderam também o costume de receber uma roupa nova ou roupas novas quando acontecesse essa situação de estarem chorando, estarem humilhados com roupa de saco. Esther pensou que alguém da família de Mardoqueu havia morrido, mas Mardoqueu recusou as vestes porque não estava de luto, nem pela morte. Ratá foi a Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Então Mardoqueu contou-lhe a trama de Hamã. Como ele possuía uma cópia do decreto, ele a deu a Ratá para entregar a Esther. E depois ele manda uma mensagem para Esther, para incumbir-lhe de ir ter com o rei, de suplicar-lhe e rogar-lhe perante ele pelo seu povo. Ele não disse para este povo, mas para o povo dela. Isso deu a conhecer a origem judaica de Esther a Ratá. Deu a conhecer a origem judaica de Esther a Ratá. Aí ele ficou sabendo que ela era judia. Esse que levou a comunicação. Mardoqueu conhecia o grande favor que Esther havia encontrado diante do rei e esperava que a sua súplica evitasse a destruição do seu povo. Esther enviou resposta a Mardoqueu. Ele ouviu o alarmante notícia de que o rei era inacessível. A própria Esther não via o rosto dele há um mês inteiro. Entrar na presença do rei sem ser convidado significava a morte certa, a morte a todos, exceto aquele a quem o rei estendeu o cetro de ouro para que viva. Esther assim informou a Mardoqueu que ela estava sujeita à mesma lei, e se ela a transgredir, nenhuma exceção seria feita, embora seja a rainha. O rei era terrível mesmo, né? A gente vê desde o primeiro capítulo. A resposta de Mardoqueu a Esther é sublime. Teria sido bastante natural que Mardoqueu dissesse: se você não pode salvar todo o povo, pelo menos salve a mim e a casa de seu pai, pois você pertence à casa inatacável do rei. Ele não pensa em seu interesse pessoal e segurança. É a salvação do seu povo que ele está em seu coração. Ele sabe que Esther está em uma posição não apenas para ser salva, mas também para salvar seu povo. Ele lhe dá a entender, se ela não agir agora, e se ela mantiver em paz, a libertação para os judeus seria concedida por outra fonte. Ela perderia a grande oportunidade, a ela e a casa do seu pai, que pereciam. A Mardoqueu tinha certeza que se ela não se deixasse ser usada por Deus, que Deus enviaria outra maneira de salvar os judeus. Mas é claro que é bom quando a gente tem o privilégio de ser usado pelo Senhor, e é isso que Mardoqueu queria que Esther fizesse. Nessas palavras, Mardoqueu expressou sua profunda convicção de que o povo judeu não pode perecer. Ele conhecia a história do passado e confiava em Deus. E ele encontraria uma saída também nesse momento. E ele acreditava mais do que isso, que a providência a colocou no trono
apenas para efetuar a libertação. Ele está crendo que Deus colocou Esther naquele trono justamente para a libertação do povo de Deus. Quem sabe, quem sabe se você não veio ao reino para um tempo como este? A resposta de Mardoqueu é uma obra-prima de eloquência. Aquele que amou e cuidou de Esther como filha procura agora que ela arrisque sua vida pela libertação de Israel. Ele o deseja porque acredita na libertação, porque ele extrai da história de Israel a garantia de que, como raça, eles não podem ser, não podia se extinguir. E porque ele vê na exaltação de Esther o propósito divino de usá-la na libertação. Então, como nós vemos aqui, a fé de Mardoqueu, ele era um estudioso do Pentateuco, com certeza, sabia da história toda, do chamado de Deus de Abraão para formar essa nação, sabia que essa nação não poderia ser desfeita por nenhum inimigo, e por isso ele aparentemente está arriscando Esther, mas ele está arriscando aos nossos olhos, mas na confiança dele, na fé dele, ele sabia que Deus ia usar Esther para defender o povo e nenhum mal iria acontecer para ela. E vocês veem que realmente era um momento exato onde os amalequitas, no caso, descendente deles, estavam ali para fazer toda essa maldade. Deus já sabia de tudo e providenciou toda essa história de Esther e para ser uma rainha e tudo mais, para ver essa libertação do povo judeu. Então, nós não devemos, como igreja, trazer para a nossa realidade, de maneira nenhuma, estar censurando, achando ruins situações que às vezes apresenta-se, que Deus está providenciando para que a gente esteja como vitoriosos em Cristo Jesus, porque a igreja é vitoriosa, a igreja faz parte de Israel, nós somos enxertados em Israel, 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo israelita fundaram a igreja, e o Senhor Jesus falou que todos que aceitassem a Ele seriam filhos de Deus e, portanto, são enxertados em Israel. A igreja é uma só, israelitas e gentios. Hoje nós sabemos disso. E sabemos que as situações que às vezes se apresentam no meio da igreja, nas nossas vidas, é para que nós possamos estar do jeito de Esther, sendo usada para que a igreja não tenha nenhum problema, porque Deus falou, Jesus falou, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, situações como essa, de pessoas que estiverem infiltradas no meio da igreja, no caso, o joio, né? Sabemos que tem o joio também no meio da igreja, situações como essa, parecida com a de Israel nesse período de Esther, pode ser vista no meio da igreja, mas a gente sabe que o Senhor já nos deu a vitória em tudo, porque Ele falou que as portas do inferno não prevalecem. Então, sejamos usados pelo Senhor, sejamos usados onde quer que estivermos. Tomemos a lição de Esther, de Deus com Esther, porque Ele fez aquilo tudo para poder Esther ser usada. Então, o que você estiver passando, ao lugar onde você estiver, pode ser justamente o lugar do tempo certo onde você vai estar fazendo o que mais Jesus Cristo quer. Que a igreja continue, que continue crescendo, crescendo, crescendo. Então, tudo o que acontecer na sua vida tem um propósito. Você fazer o reino de Deus crescer. E só faz do jeito que Jesus ensinou, indo e fazendo discípulos. Pois essa é a nossa missão. Nós possamos estar sabendo disso, não esquecer disso, porque o esquecimento disso está notório. Todos sabem que tivemos um tempo esquecidos. Porque se a gente estivesse lembrando que a nossa principal missão é fazer discípulos, nós não estávamos numa igreja em célula, no modelo dos 12, com um número tão pequeno. Toda a cidade já teria sido tomada, todos os bairros teriam célula, todas as ruas teriam células, todos os lugares dessa cidade teria alguém discipulando, alguém ganhando, consolidando e discipulando. Então é sinal que nós esquecemos também a nossa missão. Mas não se esqueça, a nossa posição, onde quer que nós chegarmos como igreja, é essa. É para deixar o inimigo derrotado, fracassado, saquear o inferno, e ele não vai ter poder de prevalecer, porque quem está em nós é o maior. Então, vamos prosseguir, sempre fazendo analogia do tempo da antiga aliança com o tempo de hoje, porque o mesmo Deus da antiga aliança é o mesmo Deus de hoje,
E os mesmos seres humanos que formaram a nação de Israel é a mesma que forma a nação, os gentios, todos dependentes do Senhor, precisando de estarem ligados na palavra para poder estar vitorioso. Se Mardoqueu não soubesse a palavra, não tivesse sido um judeu estudioso da palavra, ele não sabia de nada disso aqui que está acontecendo. Não sabia que era tão importante Esther estar lutando, porque ele não ia saber que estava garantido a vitória, mas ele estava mandando, estava orientando Esther, porque ele sabia que Deus iria poupar a vida dela, porque o compromisso de Deus com o povo de Israel era que eles nunca seriam exterminados. Então, ele não tinha medo, porque ele conhecia a palavra, conhecia o Pentateuco, estudou o Pentateuco. O que eu já disse a vocês que todos os livros da Bíblia, todos os personagens bíblicos, depois que termina o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, que entra Josué, Juízes, todos esses livros são dependentes do Pentateuco, de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Números e de Deuteronômio. Então, esse aqui, nosso querido Mardoqueu, com certeza ele não esqueceu do Pentateuco, para ele saber que Deus não iria exterminar, que Esther, sendo filha dele, ele colocar aparentemente no maior perigo, enfrentar uma situação dessa, o rei desse nível que vocês viram como começou, e separou, botou a rainha Vasti para fora simplesmente porque ela não aceitou ir para a festa dele, ele bêbado com todos os seus amigos, querendo que a rainha fosse se expor. Então era um rei que não era muito bom, né? Nós estamos vendo que, aliás, o que é que podia vir de bom de um povo que não é temente a Deus? Eles não eram tementes a Deus. Então nós sabemos que essa situação toda aqui era difícil para Esther, mas Mardoqueu, consciente do que Deus tinha para a nação israelita, não temeu de colocar expor Esther, porque sabia que Deus iria defendê-la e ia usá-la para salvar a nação. Então, louvado seja Deus por tudo que Ele tem nos feito conhecer. Eu espero que vocês estejam firmes, né? Conscientes de que a história do ministério já mudou, estão firmes nisso, estão sabendo disso, que já mudou. Nós estamos agora com a palavra guardada no coração diariamente, 3 capítulos por dia da palavra de Deus. Temos também um capítulo por semana com o nosso discipulado. É um discipulado que não tem razão para se faltar, toda semana tem, porque quando não pode ser presencial, os alunos estudam em casa, tem um link no estudo, e aí estuda em casa, responde o questionário, envia para o seu discipulador, e o discipulador envia para mim, que sou a discipuladora geral do Ministério pela Graça de Deus. Então, está tudo bem, Deus está fazendo maravilhas, e vamos prosseguir. São 1.189 capítulos da Bíblia para nós estarmos estudando, e estamos estudando de maneira leve, mas já está dando para a gente entender alguma coisa, né? Não estou estudando com profundeza de teologia, assim, bem leve, mas Deus está nos ensinando, o Espírito Santo está nos dando toda a compreensão do que estamos estudando, graças a Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e com todos os discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.